Dia 24 de outubro, e nós vamos continuar estudando sobre a cidade de Arapiraca, sobre as manifestações culturais da nossa cidade, patrimônio cultural, sobre poemas, tá? Primeiro momento a gente vai ver um pouco sobre a cultura imaterial da nossa cidade, tá? Nas outras aulas a gente já aprendeu o que é manifestação cultural, que é o costume de um determinado grupo, de um povo, está relacionado com tradições, está relacionado com hábitos, com crenças, com a arte desse povo. E Arapiraca não é diferente, ela tem o seu patrimônio material. Vocês podem acompanhar a leitura, quem tiver acesso ao livro em algum momento, dessa página aqui, ó, que é a página 97, né, do livro Arapiraca, Cidade da Gente, que está servindo como referência para todo esse projeto, tá? Mas aqui no momento eu vou fazer um resumo para vocês. Vou ler apenas o terceiro parágrafo, porque tem algumas questões que podem complicar muito a cabecinha de vocês, então quanto mais a gente resumir, melhor, tá? Então a gente vai pegar só o ponto principal, como a gente já estudou manifestações culturais, já entendeu o que é isso, já sabe mais ou menos o que é cultura material e imaterial. Então a gente vai só tentar relacionar isso diretamente com Arapiraca. Na aula passada a gente viu aí os monumentos da nossa cidade, que representa a cultura material, são bens materiais, e hoje a gente vai conhecer um pouco do patrimônio imaterial. Então Arapiraca é uma cidade repleta de manifestações culturais, as bandas de pífanos, as zabumbos, foguetos, o coco de roda, as quadrilhas, os pastoris, os reisados, tudo isso representa a cultura imaterial da nossa cidade, tá? Isso era muito característico há alguns anos atrás, mas atualmente, com a mudança dos hábitos, com o crescimento da cidade, com o grande porte de mais de 230 mil habitantes, essas manifestações foram mudando. Então, com esse crescimento todo, algumas coisas foram mudando, algumas coisas permaneceram, algumas ganharam um significado diferente, tá? Então, nós vamos observar algumas imagens que representam justamente. Então, a gente observa aí a figura, né, do guerreiro, que é um grupo de dança, bem parecido com o reizado, que na nossa cidade ainda existe grupos de guerreiros, ainda em Arapiraca, que passam essa tradição. Mais à frente a gente tem aí a imagem do coco de roda. O coco de roda é uma dança popular também da cidade da gente, muito praticada por Nelson Rosa. E também outra manifestação cultural bastante típica de Arapiraca são os cordéis, que são livretos onde são escritos uma forma de poema mais característico da nossa cidade, tá bom? Então, finalizando aí algumas manifestações culturais que a gente acabou de aprender rapidamente, mas que tem muito na nossa cidade, você vai poder responder a essa atividade circulando as palavras que representam o patrimônio imaterial de Arapiraca. E aí você tem Bumba Meu Boi. Não, né? Aqui não é característico daqui, então a gente não circula. Guerreiro, a gente acabou de ver aqui o guerreiro na primeira imagem, tá? Aí você vai circular aí a palavra guerreiro. Frevo, frevo é característico de Araca? Não. Coco de roda, sim, então você circula o coco de roda. Quadrilhas, quadrilhas sim, né? Acontecem muito na escola, todos os anos tem quadrilha. Então, circula também. E o cordel, que é um tipo de poema escrito na forma de livreto. Então, você, depois que fizer aí essa primeira questão, que circula as palavras, vai fazer um desenho bem bonito com as manifestações culturais da nossa cidade. Aí você pode dar uma olhadinha nas figuras que a gente acabou de ver. Você pode fazer o desenho de um guerreiro, um pouco de roda, quadrilha e cordel, tá bom? Aí coloca pausa no vídeo para só depois você continuar acompanhando o segundo momento da aula.
No segundo momento, a gente vai aprender algumas personalidades da nossa cidade, pessoas que se destacaram, artistas, escritores, historiadores, poetas. E um dos primeiros que a gente vai ouvir falar agora é o Zé do Rojão. O Zé do Rojão foi um radialista muito famoso da nossa cidade. A voz dele, por ser muito característica, ele foi locutor da Rádio Novo Nordeste. E aqui o que você está vendo aí nessa imagem, na verdade, é uma literatura de cordel. É um cordel, né, escrito na forma de livreto. E os cordéis são assim mesmo, né? Além do texto, na forma de poema, tem muitos desenhos na forma de xilogravura. Outra personalidade de Arapiraca é o palhaço Biribinha, que eu acredito que a maioria de vocês já devem ter ido no circo do Biribinha. Então, o Biribinha também foi considerado patrimônio vivo de Arapiraca. Teve outros, mas ele foi considerado patrimônio vivo, aliás, de Alagoas, e ganhou o título de cidadão honorário de Arapiraca. Então, foi em homenagem a ele que se criou a Escola do Circo, um espaço que atende crianças e adolescentes. Quem é o próximo? Zezito Guedes, muito importante esse nome, viu? Zezito Guedes, historiador, escultor, ele contribuiu muito para a contação da história de Arapiraca. Então, foi o Zezito Guedes que fez o livro Arapiraca através do Tempo, onde conta a história da nossa cidade, e para ele foi criado um museu em homenagem a ele, que é o Museu Zezito Guedes, que fica na Praça Luiz Pereira, conhecida como antiga Praça da Prefeitura. Então lá tem o Museu Zezito Guedes. Quando vocês tiverem a oportunidade, que forem para o centro da cidade, visitem o museu, vão conhecer que lá tem muitas informações sobre a nossa cidade e sobre esse historiador chamado Zezito Guedes. Outra personalidade é o mestre Afrísio Acácio. Dá para imaginar, né, qual foi o motivo do destaque dele observando a foto? Então, ele é considerado um poeta vaqueiro e também é um dos maiores acordeonistas do Nordeste brasileiro, de origem arapiraquense, né? Reside aqui na cidade de Arapiraca. Então, nós conhecemos pelo menos 4 personalidades. Existem outras? Sim, com certeza. Existem muitas outras que se destacaram aqui na nossa cidade. Mas agora, no momento, a gente viu essas 4 pessoas, tá? E com base no que a gente estudou, aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Zezito Guedes, entrando aí nesse link da reportagem da TV Gazeta, que foi exibida em setembro de 2013, e aí vai falar bastante sobre o Zezito Guedes. Você vai ter a oportunidade de ver o museu, né, do Zezito Guedes aqui em Arapiraca. É muito interessante, é necessário que você entre aí no link. Eu não vou entrar porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? E aí você, depois de assistir o vídeo, aí responde a atividade. Você vai ler as frases que estão com as mãozinhas indicando e vai completar com o nome da personalidade arapiraquense. Aí você tem o Biribinha, Mestre Afrígio, Zezito Guedes, Zé do Rojão. E aí você vai escrever o nome de acordo com o que a frase está dizendo. Recebeu o título de Patrimônio Vivo de Alagoas. É escultor, poeta e historiador. Escreveu a obra Arapiraca através dos tempos e tem um museu dedicado a contar sua história. Quem é este? Zezito Guedes. Muito bem. Vou dar essa dica só, tá? Os outros você vai ter que descobrir. Poeta vaqueiro é considerado um dos maiores acordeonistas do Nordeste brasileiro. Quem é este? Será que é o Biribinha? Será que é o Mestre Afrísio? Será que é o Zezito Guedes? Primeiro locutor da Rádio Novo Nordeste. Recebeu o título de Patrimônio Vivo de Alagoas. Há décadas tem feito as crianças sorrirem. Em sua homenagem foi criada a Escola de Circo. Quem é este? Você tem as opções aqui em cima.
Lê de novo para ver se descobre. Então, coloca a pausa, responde aí o segundo momento, conclui ele, para só depois você continuar com a atividade. No terceiro momento, você vai precisar do seu livro didático de português. Vai abrir nas páginas 70 e 71 para ler junto comigo o poema O Leão e o Rato. Esse poema a gente já teve a oportunidade de ler essa história em forma de fábula. Ele é uma fábula escrita em forma de poema. Em outros momentos a gente já parou para observar a forma que o texto foi escrito, a estrutura, né? O jeito que ele foi escrito. Então, o texto ele pode ser escrito de várias formas. Se você observar direitinho aí, você vai ver que esse texto é um poema só de bater o olho, porque nós já lemos outros poemas e a gente viu que o poema está organizado bem no meio da folha, ele não ocupa toda a linha, né? Ele não ocupa toda a folha, então ele chega ali já num pedacinho da linha, ele já vai um pedacinho da folha ele já vai para a próxima linha. Então os poemas estão organizados em estrofes. As estrofes são o que eu chamo de pedacinho, estrofes e versos, tá? Então vamos ler. O Leão e o Rato. Você vai precisar acompanhar a sua leitura lá no teu livro. Por quê? Porque eu não vou ter todo o texto para te apresentar aqui, tá? Então acompanha a leitura, eu vou explicar essas duas estrofes e aí você depois vai responder a atividade da página 72 e da página 73. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre do ratinho entre as patas do leão. Levou um susto sem nome, acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis o rato matar. Gesto que não foi em vão, quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Pois é isso que acontece, pensando em matar a sede, o leão buscava o rio quando caiu numa rede. O bicho ficou bravo e, embora se debatesse, não lograva se livrar. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Pode alguém que a gente ajude um dia nos dar a mão, dá até lucro à virtude. Muito bem, então nós lemos. Eu gostaria que vocês fizessem algo antes de fazer a leitura da atividade e responder. Que vocês circulassem as estrofes, que são esses pedaços, tá? Aqui ó, na telinha você consegue visualizar a primeira estrofe, olha ela aí. Começa no ão. Aqui em cima, a primeira letra, o A e o O, ão, é o início da estrofe. E ela termina aqui na palavrinha matar. Então, veja que desse pedacinho do texto para o outro pedacinho tem um espaço aqui, ó. Um espaço diferente entre uma linha e outra. É como se ele tivesse pulado uma linha. Então, essa é uma estrofe, aí você circula ela. Essa é outra estrofe. Na sua telinha você só tem duas, mas no seu livro, na página 70, você vai ter 3 estrofes. 3. Então, circulou toda a estrofe, aí você vai numerar. Circulei essa aqui, ó, primeira estrofe. Aí você vai colocar aqui o número 1, tá? Bota assim, primeira. O 1 com a bolinha do lado. E aí circulei a segunda estrofe, eu vou botar aqui o número 2 e a bolinha, que representa segundo. E aí você vai fazer isso com todas as estrofes. Quando você terminar de circular, você vai observar que na página 70 vai ter 1, 2, 3 estrofes. E na página 71, 1, 2, 3. Então, se a gente for numerando em ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Sei que está um pouquinho difícil de entender, só ouvindo, sem ver, mas faz um esforçozinho aí. Isso vai facilitar você responder a atividade, tá? Outra coisa, sublinha. Eu acredito que essa seja até uma das questões. Vai pedir para você sublinhar. Sublinhar é fazer o que está aí, ó. Está respondido, tá? O meu livro. Então, sublinhar é passar o tracinho embaixo. Tá vendo um tracinho aí embaixo? Dessas palavrinhas? Isso aí é sublinhar. Passar o tracinho embaixo.
Também o que a gente observa no poema? Os poemas, eles têm palavras que a gente chama de rimas. Rimas por quê? Porque as palavrinhas são parecidas, elas têm uma sonoridade parecida e também uma forma de escrever bem parecidas. Vamos observar essas duas aqui, buraquinho e ratinho. Buraquinho, ratinho, são palavras bem parecidas. Se você observar até a forma de escrever, as últimas letrinhas, a palavra buraquinho termina com I-N-H-O e a palavra ratinho também termina com I-N-H-O. Então, elas são palavras que rimam, elas no poema são chamadas de rimas, certo? Eu não vou ler para vocês a atividade, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, mas resumidamente é isso. Você vai comparar a fábula da página 60, que nós estudamos outro dia, que é uma fábula onde o autor é o Esopo, com a fábula da página 70 e 71, que nós lemos agora, que o autor dessa fábula, que é uma fábula escrita em forma de poema, é La Fontaine, tá? Você vai fazer uma comparação e vai responder as questões do livro. Lembre, os poemas, eles têm algumas características, como rima, estrofe e versos. As rimas são as palavras que são parecidas. As estrofes são esses pedacinhos que a gente acabou de ver, que você circulou e numerou eles e colocou um número para representar cada um. E os versos, o que são? Os versos são as linhas. Cada uma dessas linhas aqui, primeira linha do texto do poema, a gente diz que é um verso, tá? Começa aqui, ó, primeira linha começa no A e termina na palavra buraquinho. É uma linha, é um verso. Todas as linhas são versos. Então, se a tarefa te pedir, te perguntar quantos versos tem, você vai contar quantas linhas. Se a tarefa te perguntar quantas estrofes tem, você vai contar os pedacinhos, tá bom? Então, faz com atenção, bem direitinho, com capricho, e até a próxima aula, se Deus quiser.